Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, pessoal, bom dia para quem está por aqui, boa tarde, boa noite, para quem vai assistir depois, que possamos fazer algumas reflexões, né? Considerando o Outubro Rosa, eu trouxe para a gente pensar em algumas coisas, porque a gente já sabe dessa data desde a década de 90, onde foi criado esse dia, né? Dia 19. E por que eu coloquei aqui duas figurinhas? As mãos são mãos masculinas, porque geralmente a gente fala muito em câncer de mama, na maioria, né, são mulheres, mas também tem alguns homens que estão enfrentando esses desafios. E como a minha proposta é de sempre a gente pensar no autocuidado, não só físico, mas principalmente o mental, o emocional, porque a grande maioria de nós estamos adoecendo ou agravando o que já estava instalado, muito em função da falta de autoamor, autocuidado, uma autopercepção real, né? Por que eu digo real? Porque as redes sociais estão aí para nos confirmar o quanto de pessoas postam algo que na verdade não estão vivendo, ou pelo contrário, postam coisas tão íntimas, tão intrínsecas e tão necessitadas de cuidado que se expõem às avaliações e comentários desnecessários, agravando aí inclusive o seu bem-estar no mundo. Então fica aí para a gente pensar o que nós estamos fazendo e o que nós vamos fazer nesse mês de outubro. Então, fazendo um levantamento histórico rápido, o dia 19 desse mês, né, do mês de outubro, foi instituído como o Dia Internacional de Luta contra o Câncer de Mama. E é o Dia Internacional, ou seja, o câncer de mama, ele não tem números elevados só no Brasil, é no mundo inteiro. Porque nós, enquanto humanidade, estamos enfrentando alguns desafios. Uns causados por nós mesmos, outros por terceiros, outros por sistemas, por falta de estruturação do cuidado na saúde, na educação, que são estados, né, estruturados que nós temos que nos unir para cobrar o restabelecimento ou a construção de algo saudável. Então, nós vamos encontrar aí crianças, jovens, né? Jovens idosos e idosos com os mais variados agravos de saúde e muitos sem o suporte necessário. Mas voltando aqui na nossa prevenção, né, contra o câncer de mama, e principalmente os médicos e as enfermeiras, né, que vão muito além nas pesquisas, até porque as pacientes têm o primeiro contato com eles, com essas duas categorias profissionais, muitos vão encontrar casos já avançados, exatamente por uma deseducação, falta de informação
técnica não, mas falta de informação, de olhar para si mesmo com olhos de amor e de cuidado, e vão encontrar casos um tanto quanto já avançados e muitas vezes de um câncer agressivo. Tem muitas pessoas que serão curadas, tem muitas pessoas que terão metástase, tem pessoas que agravarão bastante. E aí tem uma série de variáveis, né? E se nós estamos em 17%, né, das mulheres que podem desenvolver um câncer de mama, os homens estão em torno de 1%. Ah, professora, mas isso é muito pouco. Muito pouco em relação a quê? Precisamos olhar para a saúde dos homens, até para que esses sintam-se acolhidos e amparados, porque a nossa cultura tão machista impede que o homem manifeste sofrimentos. E a gente já falou isso aqui, né, em novembro do ano passado, o quanto os homens são descuidados com a saúde, mas muito em função de uma cultura educacional que nós temos, de uma cultura de autopreservação, de alguns valores, em detrimento dos outros. Então a gente precisa olhar para nós, eu já disse isso e vou repetir, né? Todos os meses do ano inteiro nós temos datas de alertas, datas de campanhas instituídas pelo Ministério da Saúde, pela ONU, e parece que a gente fixa somente nesses meses e nessas datas, como se os outros 364 dias do ano a gente fosse mantendo o que a gente sempre fazia. Então eu penso que nós precisamos elaborar melhor os nossos sentimentos e atividades com relação a essas datas. A maioria das unidades de saúde estão todas enfeitadas de rosa, né? Faz-se o café da manhã, faz-se campanha, distribuem-se autorizações para fazer mamografia. Só que depois essas pacientes não têm acesso ao resultado e nem conseguem a imagem porque fez o exame por uma distribuição somente de autorização. Então esse é um lado da saúde que nós precisamos lutar unidos de forma organizada para que a gente tenha esse resultado o mais rápido possível. Eu já atendi pessoas, né, que a enfermeira pediu para acompanhar, porque a pessoa, quando foi diagnosticada, já tinha um avanço, e é claro que o baque é muito grande. Embora esteja quase corriqueiro o registro de câncer de mama, ainda é um baque, porque nós não sabemos que ramificações esse câncer fará no organismo da pessoa, né? Então, o Instituto Nacional do Câncer, ele traz números bastante assustadores. E quando eu olhei para esses números, eu fiquei pensando o quanto nós estamos aquém das necessidades que nos mantêm saudáveis, tanto física quanto emocionalmente. Ou se a gente pensar no inverso, emocionalmente e fisicamente, porque nós sabemos que a maioria das doenças, quando elas manifestam no corpo, mentalmente elas já estão sendo sentidas, mas não expressas. Então são números que a gente precisa pensar, porque se a cada 100 mil mulheres nós temos uma possibilidade de 66.054 casos, é mais da metade. É assustador e necessário fazer algo. A partir do nosso atendimento enquanto profissionais da saúde e a partir de nós enquanto indivíduos, enquanto pessoas. São números que, mesmo tendo causas as mais variadas, eles precisam ser revistos.
na sua raiz, no momento em que nós começamos a acompanhar a adolescente, acompanhar a mulher que já está mais velha, as idosas. Porque olha só, é relativamente raro antes dos 35, mas já existem estudos porque essa raridade antes dos 35 está diminuindo a raridade. E aí nós temos alguns aspectos sociais para a gente pensar. Se é raro e se cresce progressivamente somente após os 50, por que nós estamos tendo casos que estão crescendo antes dos 35? Ou dos 35 aos 40, 45 estão crescendo também. Então, nós temos uma lista imensa de possibilidades. O fator genético, o fator social, o fator desconhecimento do próprio corpo, desconhecimento de uma série de possibilidades de adoecimento, de menarca precoce. E quando a gente fala da ausência de gravidez, nós estamos tendo gravidez muito mais cedo. Então, são fatores que alguns pesquisadores já estão levando em consideração em função dessa raridade que está diminuindo. Então, se nós temos meninas com a primeira menarca em 10, 11 anos, até porque elas estão engravidando, significa que existe essa possibilidade cada vez mais cedo. Então, nós precisamos acender um alerta e começar, começar não, já passou da hora uma educação sexual, uma educação de conhecimento do corpo, de cuidado com o corpo, de cuidado com a mente, muito mais cedo. Porque se nós temos hoje mais de 50% de casos, se nós formos bastante otimistas, daqui a uns 40 anos, nós vamos ter 100% de cada 100 mil. Então, a gente precisa, nos nossos grupos de educação, de orientação, dentro das unidades de saúde, alertar para isso. Eu encontrei algumas falas interessantes com relação a esses casos raros antes dos 35 ou antes dos 50, porque a gente precisa verificar, inclusive, a necessidade obrigatória de se começar a fazer a mamografia um pouco mais cedo. Até porque quem não conhece o seu corpo, quem não presta atenção nas alterações físicas, vai demorar um tempo a perceber que algo não está bem. Ou que às vezes ainda usa os remédios caseiros, aqueles cuidados caseiros que às vezes só fazem agravar o quadro. Então, quando o Ministério da Saúde nos afirma que cerca de 17% desses 66 mil poderiam ser evitados, passa por uma série de coisas que a gente precisa alertar. Educação sexual com meninos e meninas, a educação social, a educação de se conhecer o corpo, de ter uma vida social aceitável e saudável. O que acontece, né, com esses 17%? Nós temos cada vez mais cedo meninos e meninas com o início de uma vida sexual bem precoce, com o início de ingestão de drogas lícitas ou não muito mais cedo, onde esses indivíduos fisicamente estão ainda desenvolvendo os seus órgãos internos. Nós sabemos que a maturidade cerebral ela leva um tempo ainda. E isso significa também com os nossos órgãos internos, com o nosso físico.
Então, eu acredito que nós, psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, nós temos um trabalho hercúleo no sentido de orientação, de prevenção e de cuidados em todos os sentidos. E tudo isso desenvolvido junto à escola. Por isso nós temos, né, o PSE. E muitas vezes as ações do PSE, elas precisam inclusive ser diversificadas. Elas precisam ser mais abrangentes. Para que a gente consiga construir uma sociedade mais saudável e não chegar a 100% de casos, numa definição de 100 mil. Porque quanto mais nós temos jovens adoecidos, nós vamos ter uma sociedade com menos progresso. Nós vamos ter uma sociedade que não se percebe positivamente. Nós vamos ter indivíduos com autoestima baixíssima. E quando a minha autoestima não está legal, todo o resto não está. Meu ambiente de trabalho não me satisfaz, o meu ambiente familiar não me satisfaz, a minha convivência comigo não me satisfaz. E aí a gente volta no Setembro Amarelo recentemente abordado. Então, quando a gente fala de agravos de saúde, seja ela em qualquer momento da vida, nós temos que pensar na ideação suicida, no desligamento total da vida, na desvalorização da vida. Então, tudo isso, e nós principalmente trabalhadores, precisamos também estar atentos para isso. Porque como nós temos como atividade, como ações, promover esses processos de aprimoramento, se nós não estivermos bem, nós não vamos conseguir fazer. E isso é muito sério, porque nós temos cada vez mais colegas afastando por transtornos psiquiátricos e sequer tem a iniciativa ou a habilidade ou a capacidade de procurar uma ajuda. Então, nós trabalhadores precisamos estar atentos ao nosso processo de adoecimento, para que a gente não agrave, para que a gente procure ajuda. Então, como nós dizíamos, né? O câncer pode ser causado por uma série de fatores. Mas e os que não têm histórico familiar, que não têm genética, que mantêm uma vida mais ou menos próximo do saudável? Por que isso acontece? Eu encontrei uma autora, né, que disse que ela conseguiu reverter o quadro grave para um quadro mais ameno a partir da modificação, da reeducação do seu modo de vida. E aí esse modo de vida entra tudo: sono, alimentação, atividade física, autorrespeito, reconhecer seu limite e uma série de outros fatores que às vezes nós não prestamos atenção. Tem algumas pessoas, algumas não, a grande maioria, que enquanto elas têm um processo de saúde física tranquilo, elas utilizam das 24 horas, pelo menos 20 de ocupação sem descanso. Agora mesmo indo para cá, eu conversando com uma pessoa, a sensação que ela passa é de que, nossa, isso é muito bom, eu sou ótima para isso tá tudo certo. De se ocupar 18, 20 horas por dia. De se ocupar no lado profissional. Porque ocupações nós vamos ter, principalmente nós mulheres, nós temos ocupações domésticas, nós temos a ocupação dos filhos, nós temos uma série de papéis
que ainda na nossa cultura são vistos somente como papéis femininos, mas eles podem ser divididos com masculino sem nenhum problema. Mas esse é um outro processo educacional que a gente precisa alertar para fazer. Só que com o passar dos anos, a gente precisa entender que esse estilo de vida de 16, 20 horas de trabalho ininterruptos, nós temos um prazo de validade. O nosso físico tem um prazo de validade, ele tem um prazo de limite. A nossa saúde mental da mesma forma. E aí as pessoas envelhecem com raiva, com rancor, com ódio, reclamando que fez de tudo para as pessoas, que se acabou no trabalho. Mas quem pediu para fazer isso? Ah, tem um monte de gente que pede. E você aceitou por quê? Então, quando nós trazemos aqui a reflexão de autoconhecimento, de se reconhecer, é nesse sentido. Porque vai chegar um momento, ou já chegamos nesse momento, que nós não precisamos mais ter predisposições genéticas para adoecer. Nós estamos adoecendo pelo ambiente externo em choque com o nosso ambiente interno. Existe uma troca constante entre o meu ambiente interno e o externo e vice-versa. E precisamos estar alertas para isso. Porque quando o item 6 nos diz, né, gravidez tardia ou ausência de gravidez, os estudos que estão sendo feitos, mas ainda não têm resultado, a gravidez precoce também. Porque o que acontece? Quando alguém se torna mãe? Por um período considerável, essa mulher deixa de prestar atenção nela. Porque ela vai prestar atenção no seu bebê. Ela vai pegar todas as fichas, todo o seu tempo, tudo que ela tem e empregar nesse bebê. A não ser, em alguns casos, que existe um desprezo 100%, que é outra história. Mas enquanto essa mulher está cuidando dessa criança, e isso aí vai de até mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, ela acaba esquecendo dela mesma. E aí pode ter alguns transtornos que pode desenvolver algumas doenças, que muitas vezes não é diagnosticada porque não é percebida naquele momento. Porque se tornou tão... Ah, mas é assim mesmo? Sabe aquela coisa? Ah, não, sempre foi assim? Não, não é sempre foi assim. Tanto que não é sempre foi assim porque nós estamos num processo de adoecimento em número muito maior. Porque a gente desaprendeu a cuidar de si. Nós estamos juntando tantas informações, tanto mais coisas para fazer, e a gente esqueceu da gente. Esses dias eu briguei comigo, porque eu consegui colocar no mesmo dia 3 atividades diferentes. A sorte minha é que uma das tarefas, uma das atividades são apenas 8 semanas, mas são 8 semanas que estão sendo muito sobrecarregadas. E isso eu vou aprender que eu não farei mais isso. Mas aí, para a gente aprender, a gente precisa ter passado por uma situação delicada e prestar atenção no resultado. Porque senão a gente vai fazer de novo, e vai fazer de novo, e vai fazer de novo. E assim nós estamos fazendo com o nosso trabalho. Nós estamos assumindo mais, mais e mais, e algum vai sofrer solução de continuidade. O que é isso? Eu não vou dar conta de entregar um resultado com qualidade. E eu vou adoecer. Então, muito do que acontece com o adoecimento das nossas células é de um processo de descuidado ao longo do tempo. Então, a gente precisa prestar atenção em nós, na nossa saúde. Se eu tenho histórico de algum agravo, isso exige mais ainda de mim para prestar atenção. Vou me colocar como exemplo de novo.
Eu sou neta, filha, irmã e sobrinha de diabéticos. Até agora, aos 61 anos, eu consegui ainda manter a minha glicose, né, estável. Mas isso requer a negação de algumas coisas. Passar por algumas coisas que eu sei que eu preciso fazer. E muitas vezes a gente não consegue. Qual que é a maior luta do diabético? O açúcar em tudo que existe no mundo. Porque o organismo não prepara mais a insulina necessária para quebrar a glicose. Mas o mundo inteiro é movido a açúcar. E aí, tanto o médico quanto a enfermeira têm essa dificuldade com os usuários que são portadores de diabetes. Mas em algum momento da vida eu precisei prestar atenção no meu histórico familiar e tomar providências. É fácil? Não, é muito difícil. É difícil mesmo, porque o diabético ele não consegue encontrar nada que ele possa comer sem agravar a situação. Então a gente precisa ir prestando atenção, tá? Eu preciso ver o histórico da minha família. Tem alguém na minha família que teve câncer lá nos meus avós? Então o que eu vou fazer? Começar a fazer acompanhamento, prestando atenção nas alterações físicas, nas alterações emocionais. Porque o que não nos falta hoje são situações para elevar a nossa inteligência emocional a 0, -1. Porque tem situações que a gente esquece da inteligência emocional mesmo. Mas a gente precisa recobrar esses momentos de lucidez que estão ficando cada vez mais espaçados. Estilo de vida pouco saudável. E hoje o estilo de vida pouco saudável não significa só alimentação adequada. Eu preciso saber das minhas horas de lazer, das minhas horas que eu não estou fazendo nada, nem estar na rede social. Olhar para o céu, olhar para os pássaros. Quantas pessoas não fazem mais isso? Não adianta eu retirar o açúcar, o sal, o glúten, que mais? Um monte de coisa da minha alimentação, se eu não durmo bem. Eu não tenho um período de repouso adequado. E repouso adequado significa eu descansar. Às vezes eu deito e durmo, mas eu não descansei. Porque eu não me permiti ao longo do dia algumas paradas. E alguém pode falar assim, mas a gente corre o dia inteiro na unidade e não tem tempo para isso. Vou listar alguns. Todo mundo para ir na cozinha tomar café. Todo mundo para ir no banheiro. Todo mundo para olhar o WhatsApp. Só que foram 3 momentos que dá para eu sim olhar para mim. Fazer um alongamento. Fazer uma respiração consciente. Porque a gente respira automático. A gente só descobre que respira quando o nariz entope e quando alguma coisa não vai bem com o nosso pulmão. Do contrário, a gente precisa tomar consciência da nossa respiração. E aí a gente vai percebendo que, como nós estamos numa sociedade que ingere medicação aos montes, eu preciso saber o que essas medicações podem desenvolver no meu organismo. Porque todos nós temos uma preocupação com os rins, porque tudo que nós ingerimos passa por uma filtragem. Mas aí vem fígado, vem pâncreas, vem pulmão. Então a gente precisa prestar atenção no nosso corpo, em cada pedacinho que o compõe. Porque nós damos muita atenção para uma dor externa. Dor no joelho, dor no punho, dor na cervical, dor na lombar, dor no tornozelo. E lá dentro? Como é que estão as dores?
Como é que eu estou expressando as minhas dores internas? Elas podem vir através de uma enxaqueca, por uma raiva, por uma insatisfação, por um medo, por uma preocupação. Ela pode vir por uma gastrite, aí eu tomo um remédio para o estômago, que afeta o rim, porque ele tem que filtrar. Percebem como o emaranhado da nossa vida, ele é fantástico. Fantástico porque nós precisamos desse emaranhado para nos desenvolver, para a gente tomar o impulso e caminhar. Mas principalmente que eu preciso ter cuidado com tudo que sou eu. E não é com tudo que é meu, mas o tudo que eu sou. Porque o que eu tenho, uma hora eu vou deixar para trás. Mas o que eu sou, eu carrego comigo o tempo todo. Então a gente precisa estar alerta o tempo todo. Porque o nosso corpo responde à maneira como nós pensamos e sentimos. Nós falamos recentemente sobre as nossas emoções: raiva, medo, inveja, nojo, alegria, tristeza. O que me leva a expressar essas emoções? E como eu estou expressando? Vamos pegar um exemplo de rede social, que é o que mais acontece. Viajo, vou para a praia, vou para um lugar legal, bonito. Quando eu faço uma postagem, que expressão eu estou fazendo naquele momento? Isso é para a gente pensar. Eu quero dizer para as pessoas que eu tenho dinheiro, que eu sou importante, que eu viajo quantas vezes eu quiser, 2 vezes por ano. Ou eu quero mostrar para um desafeto que eu estou bem. E por aí nós vamos fazer uma lista imensa de qual o meu sentimento a fazer aquela postagem. E qual a emoção que me levou a esse sentimento. Então, a nossa vida hoje ela é tão exposta que a gente não para pensar o que a gente está sentindo. A gente só age ou reage. Aliás, nós estamos mais reativos do que ativos. Qual que é a diferença disso? Ativos, quando eu percebo uma situação, eu me assenhoro dessa situação e vejo qual a possibilidade de eu aprender sobre isso, de eu valorizar o que está acontecendo e também o que eu estou aprendendo com isso. Reação. Eu expresso, inclusive fisicamente. Percebem quando a gente está com raiva, quando a gente fala alguma coisa com raiva, o nosso tom de voz é diferente. A altura do som, né? A expressão do som é diferente. As nossas artérias, elas fisicamente se transformam. O nosso coração acelera. A nossa pressão sanguínea aumenta. Olha o quanto de coisa acontece quando nós expressamos uma raiva de um jeito explosivo. Porque a raiva ela pode ser expressa, aliás deve, senão nós vamos adoecer. Mas eu expressei essa raiva com qual objetivo? O que eu consegui, o que eu vou obter com isso? A professora, mas aí não dá nem para a gente saber se a gente vai estar com raiva, o que a gente vai fazer. Faz uma análise. Naquele momento da expressão, o que aconteceu e o que eu aprendi. Porque a conexão corpo e mente, ela acontece o tempo todo. O tempo todo ela está presente. Não adianta a gente achar que tem momentos que não existe, porque ela existe. Nós somos esse composto. A divisão, ela é didática. Porque o tempo todo ela vai estar presente.
Já que nós sabemos que o tempo todo essa conexão se faz, nós precisamos estar avaliando cada situação que nos tira o desequilíbrio. A equipe, o usuário, o ambiente de trabalho, a minha casa, minha família, o meu ser e estar no mundo. Quem de nós hoje não amanheceu preocupado com o resultado das eleições municipais? Mas aí é uma preocupação que eu tenho que avaliar o que pode ser feito enquanto movimentos sociais organizados. Porque só se eu preocupar no desespero de que vai faltar mais coisa, de que pode haver atraso de pagamento, pode ser que vai mudar o chefe, vai faltar mais insumos, essa preocupação não vai resolver a não ser o seu adoecimento. Mas o que nós podemos fazer enquanto sociedade organizada? Isso é uma conexão mente-corpo, como a outra também é. Então, muitas vezes, nós precisamos parar de lançar dardos em todas as direções, procurando acertar o alvo. Porque quem quer acertar o alvo, ele para, ele mira, né? Ele percebe a distância, ele avalia a força com que ele precisa lançar um dardo. E nós não estamos acostumados a fazer isso. Isso é reação. Então, alguém fala alguma coisa, eu reajo com todas essas possibilidades que eu disse. Tom de voz mais alto, respiração ofegante, pressão arterial elevada, batimento cardíaco acelerado. E aí a gente vai para casa adoecido. Ah, mas isso pode desenvolver um câncer? A diferença que há entre cada indivíduo, a gente não tem como prever o que pode acontecer, mas pode. Como assim, de repente, quase que do nada, né? A gente fala assim, nossa, de onde saiu essa diarreia aqui? Que eu não comi nada diferente, não bebi nada diferente, o que aconteceu? É bom avaliar como estão as suas condições físicas. No último dia, nos últimos 2 dias, uma situação imediata, o que o nosso corpo responde. Com náuseas, com diarreia, com vertigens. Não é só com dor. Não é só o trapézio endurecido. Não são só os ombros. Nós somos um conjunto. E é esse conjunto que precisa de ser cuidado. Então, nesse mês que se fala tanto em câncer de mama, vamos pensar nos outros tipos de câncer. Porque o câncer de mama, quando ele está avançado, ele pode ir para outras partes do corpo. Ele só começou ali. Mas o adoecimento das células, ela pode percorrer um caminho que a gente desconheça. E o que é mais difícil numa cura é que quando eu tenho um diagnóstico, qual que é a minha tendência? O embotamento, a melancolia, o baque realmente emocional que todos nós vamos ter, porque a gente não esperava aquele diagnóstico. Com raridade, nós vamos encontrar algumas pessoas que vai perguntar assim, ok, o que pode ser feito? E de repente pode ser feito alguma coisa que eu tenha uma vida mais prolongada, eu preciso saber quais são os cuidados, eu preciso avaliar se eu darei conta desses cuidados, dessas proibições, dessas negações. Então, tudo isso nos envolve a participar das coisas que precisam ser feitas corretamente. E muitas vezes nós não estamos preparados para passar por algumas proibições ou alterações, adequações. Por isso, a maioria dos quadros depressivos, dos quadros de melancolia,
das ideações suicidas. Uma vez eu disse aqui que nós precisamos ser corajosos e altamente sociáveis para conquistar boas pessoas. Porque às vezes alguém fala assim, mas eu não tenho amigos. O que você fez ao longo do tempo que você não conseguiu conquistar ninguém? Porque às vezes nós ficamos esperando ser conquistados e esquecemos que nós também precisamos ser ativos nesse sentido. E às vezes eu preciso conquistar pessoas com as quais eu posso contar, nem que seja para eu ouvir, para eu chorar, para ter um ombro. Eu lembro uma vez que alguém disse assim, mas as pessoas hoje não são confiáveis. Será que você está fazendo a escolha na direção correta? Porque tem pessoas confiáveis sim. Senão, você está se colocando como uma pessoa não confiável. Que ninguém pode confiar em você. Pensa o inverso. Que às vezes as pessoas falam, mas hoje ninguém mais é confiável. Ok, então você está se colocando nesse rol de pessoas não confiáveis. Então, a partir do momento que eu sei que as pessoas podem confiar em mim, significa que tem uma outra pessoa que eu possa confiar. Porque nós precisamos disso. E não é na rede social que nós vamos encontrar. Às vezes, não é dentro da nossa igreja, do nosso templo, da fé que a gente professa. Às vezes é fora. E eu preciso me abrir para isso. Eu preciso perceber que, da mesma forma que eu tenho algo que me liga ao cérebro, o cérebro me liga ao corpo e vice-versa, eu preciso sentir isso no lado social. Porque nós somos seres sociáveis. Nós não somos seres mais das cavernas. Mas o ser social não significa que eu tenho que ter todas as redes sociais disponíveis. E nem postar tudo que eu estou fazendo nas redes sociais. Às vezes eu preciso curtir esse momento. E muitas vezes a minha cura está na curtição desse momento, eu comigo. Eu e eu. Essa conexão entre mente e corpo, ela precisa ser sentida por nós. Saber, poxa, eu estou cansada hoje, eu acho que eu vou fazer uma coisa diferente. Não vou entrar nas redes sociais, não vou postar nada, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Vou fazer a comida que eu gosto, vou cuidar das minhas plantas, vou fazer uma faxina que eu gosto, mas não se matem pelas faxinas também, porque às vezes eu me esmero na faxina externa, mas não faço uma faxina interna. E fazer uma faxina interna dói, porque eu preciso entrar em contato com coisas que eu sei que me fazem mal, das quais eu as construí, não foi um terceiro, foi eu mesma. Essa é a parte mais difícil de fazer uma faxina interna. É descobrir que muitas coisas que eu estou sentindo, elas foram criadas por mim e que são alimentadas por mim. Mas não significa que precisa ser assim. Para que eu não adoeça, para que eu não desenvolva um câncer. E que se acontecer, eu possa me preparar para um tratamento adequado. Tem muitas pessoas que conseguem. Tem muitos profissionais de saúde, colegas nossos, que estão adoecidos com câncer. É uma coisa que eu vou me livrar? Pode ser que sim, pode ser que não, mas como é que eu vou lidar com as situações conta bastante. Porque toda vez que nós sentimos uma emoção, o corpo registra. Então, ao sentir uma emoção, isso nunca será insignificante para o corpo. Nunca. A emoção é a única variável que ela vai se manifestar, queiramos nós ou não. Até o inconsciente. Tem algumas abordagens, né, psicanalíticas que trabalham com o inconsciente, com o id, com o self, com o ego, que eles serão manifestos sim. Agora, se eu não conheço as minhas manifestações, se eu não conheço o meu interno, fica muito mais difícil de eu lidar com isso.
Então, muitas vezes, quando nós temos uma dor de cabeça, né, uma dor incômoda, tá, o que foi que aconteceu? Quando se trata da parte, né, das articulações, a primeira coisa que a gente fala, dormir de mau jeito, sentei torta, tô torta. E o que eu posso fazer para amenizar isso? Amenizar. Não queira consertar. Porque nós não somos estragados. Nós não precisamos de uma manutenção para ser consertados. Nós precisamos de nos conhecer para que a gente lide melhor com isso. Porque às vezes eu quero tanto me modificar, me mudar internamente, que eu acabo adoecendo. Porque não raramente a gente quer mudar para satisfazer o outro. Então sempre vai ter o caminho do meio. Eu preciso me reconhecer para que eu consiga lidar bem com o meio externo, para que eu consiga lidar bem com as pessoas que chegam. Isso não significa que eu tenho que agradar a todos. Eu preciso me conhecer para que a convivência social, para que o adoecimento, o trabalho, os desafios que nos chegam, o impacto seja menor, porque o impacto vai ter sempre. Ele só não precisa ser devastador. E para a gente encerrar essas reflexões, não ignore os sinais que o seu corpo está dando. Preste atenção. Eu sempre falo que a minha medição de cansaço é quando eu estou digitando e eu começo a errar. Ou seja, o meu cérebro não está coordenando os meus movimentos, porque o meu estado de vigília está entrando num estado de repouso. E que se eu continuar forçando isso, daqui a pouco eu estou com dor na cervical, eu estou com dor nos cotovelos, eu estou com dor nos punhos. E não vai resolver o que eu quero expressar naquela escrita. Procure no seu corpo o que te diz que você está cansado. Procure no seu corpo o que acende uma luzinha vermelha, né? E fala assim, aqui não está bem. E eu só posso fazer isso a partir do momento que eu me conheço. Que eu me cuido, para que eu possa me amar. Nós, profissionais da saúde, nós precisamos estar bem próximo do estar bem para poder cuidar do outro. Eu preciso estar bem, né? Porque senão eu não consigo fazer orientações, porque curar o outro nós não vamos curar. O psicólogo não faz isso, o médico não faz isso, o enfermeiro não faz isso, a assistente social não vai tirar ninguém da vulnerabilidade social dele, porque isso é social, tem que ser movimentos muito maiores. Naquele momento ela faz uma orientação e um auxílio. Como a enfermeira faz com o paciente, como o médico faz isso, como nós psicólogos fazemos isso quando nós estamos acolhendo alguém. Mas a cura é dele, porque o amor para com ele é dele. Nós vamos respeitar cada um nas suas condições. Mas até para eu fazer isso, eu preciso me amar primeiro. E me amar não necessariamente é fazer o que eu quero sempre. Tem horas que a gente não vai poder fazer o que quer. E isso é amor também, né? O diabético precisa reconhecer que ele não pode, a hora que ele quiser, comer um prato de pudim de leite condensado. Ele tem esse direito, mas se ele quiser se cuidar, ele não pode. Como ele tem o direito também de comer e depois passar mal. Mas aí, quando ele chega no posto de saúde passando mal, ele tem que ser orientado para com a sua atitude. Não vai adiantar a gente brigar com ele, não vai adiantar chamar atenção, mas orientar. Olha, para cada escolha existe uma consequência. Eu escolho me cuidar e me amar. Que essas reflexões a gente possa pensar para todos os tipos de adoecimento, não só para o outubro rosa, mas para todos os meses do ano. Muito obrigada.